da palavra de Deus, ela é feita de várias maneiras. E o assunto que nós vamos tratar hoje, que já estava no nosso coração há muito tempo, é que nós pudéssemos esclarecer à igreja alguns cuidados que nós temos que tomar com o nosso corpo. Eu sei que o Perilo já até colocou ali no Doutor Perilo, né? A gente pela amizade chama de Perilo, o Doutor Perilo colocou ali no anúncio a chamadinha lá em Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo, mas é inevitável falarmos de novo. Ele fica à vontade, ele vai falar o tempo que ele precisar, mas não é incoerente que nós, aceitando a Jesus e a nossa vida pertencendo a Ele, nós não cuidemos do lugar onde Ele vai habitar. Ele habita no nosso corpo através do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar desse corpo. Às vezes nós pensamos que o Senhor fica feliz quando nós chamamos Ele para curar o nosso corpo. Não cura disso, Ele fica, mas Ele fica triste quando Ele percebe que aquela enfermidade foi consequência de um descuido nosso, ou de vários descuidos. Então, se nós somos soldados, somos combatentes no reino de Deus, e se pretendemos ser com vitória, nós precisamos cuidar para que nós tenhamos saúde. Nós não vamos dar 100% de atenção a isso e não falar do Evangelho, da vida com Deus, não. Precisamos falar de tudo. Por isso, no nosso coração já está há um tempo sobre enfermidades que acometem, são enfermidades chamadas silenciosas, que nos acometem, nos perseguem, e muitas vezes por indisciplina nossa. Muitas vezes por falta de cuidado. E, irmãos, obviamente que os irmãos vão entender o que eu vou falar agora, não me tome como uma pessoa, como um grosso falando isso, mas quando a gente não vigia, aí depois dá trabalho, porque não vigia, faz um monte de coisa errada, não vai a médico, não faz nada, e depois chama a igreja para ficar orando, para curar uma coisa que podia ter sido evitada. Vou repetir, irmãos. Nós devemos chamar sempre a presença de Deus. O Senhor cura aqui, até para tomar remédio. Quando eu vou tomar o remédio, eu peço para Deus abençoar aquele remédio. Vai dar se o remédio em si só não vai fazer efeito. Eu estou fazendo o que os médicos mandaram, mas eu peço a Deus. Isso é outra coisa. Mas viver uma vida largada e depois dar trabalho aos irmãos, dar trabalho até aos pastores, né? Então isso é que nós temos que fazer. Nós estamos aqui à disposição, mas essa é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Aqui, graças a Deus, irmãos, ainda não me lembro de ter um desses casos. Se teve um, ou nem todos que estão, é porque a pessoa também não cuidou, não é isso? Mas eu estou falando de descuido, assim, de pessoa nunca ter ido ao médico, não estou lembrando. Mas como eu canto e prego em várias igrejas, isso me chamou atenção, ouvindo numa igreja, e ouvindo em outra depois, falei, meu Deus, é o Espírito Santo me falando. De pessoas que de repente descobrem que estão com aquela enfermidade e logo a seguir vem e morre, porque não dava mais tempo, por falta de atenção. Por isso, doutor Perilo, nós resolvemos não deixar passar desse ano. Aí semana que vem pode estar algumas pessoas viajando, aí no outro é muito próximo da virada do ano, e no coração do doutor Perilo também estava que nós fizéssemos isso então logo. Vamos fazer agora esse ano, vamos fazer nesse domingo, e eu vou passar a palavra ao doutor Perilo agora, que vai conduzir. Qualquer dúvida que você tiver aqui, você fala comigo, tá? Especialidade. É minha especialidade. Amém. Vamos orar pelo doutor Perilo, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, o teu servo está aqui no altar. Ele vai falar como médico, mas ele também vai falar como emissário do Espírito Santo. Ele estudou, o Senhor o capacitou para ser médico, mas ele precisa de algo mais neste momento, porque além de explicar na medicina, ele vai precisar de falar aos corações, e só o teu Espírito Santo pode falar. Então, em nome de Jesus, unge o teu servo para este momento, capacita-o, que ele traga para nós palavras esclarecedoras, e que o teu Espírito Santo confirme tudo em nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
Só uma coisinha, irmãos, que eu não sei se ele vai falar. Nós não temos a intenção de assustar ninguém. E sair as pessoas daqui, ai meu Deus do céu, será que eu estou doente? Aí vai para casa sentir uma dorzinha, eu sabia, é aquilo. Não é essa a intenção, é ao contrário, irmãos. Tá bem? Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Eu não faria uma introdução tão perfeita como o pastor fez, na verdadeira intenção de estarmos falando sobre esse assunto, que às vezes é um assunto tão polêmico e gera medo na grande maioria das pessoas só de falar a palavra câncer. E essa palavra às vezes ela é até atribuída como uma maldição na vida da pessoa, e isso não é verdade. O pastor falou das consequências, às vezes, da nossa negligência, é verdade. A maioria dos casos são negligenciados pela pessoa, e quando vai descobrir já está num estágio tão avançado que a terapia, a cirurgia, enfim, o modo de tratamento torna-se praticamente inviável. Então, nesse sentido, estamos aqui nessa manhã, essa oportunidade foi dada a todos nós, inclusive a mim, que a minha área é obstetrícia e ginecologia. Eu tive que revisar os outros que eu vou estar falando um pouco, até porque a medicina hoje em dia ela muda de um dia para o outro, os protocolos, os tratamentos, a investigação, né? Então, eu tive que estudar e aprendi muita coisa também. Então, vamos lá. O tema, então, é a prevenção do câncer no homem e na mulher. O pastor já falou sobre o versículo em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que fala exatamente da importância de cuidarmos bem disso aqui, do nosso corpo. Eu também tenho que me cuidar. Você tem que se cuidar. Porque até recebemos o nosso corpo glorificado, é aqui que estaremos habitando, não é verdade? E, na prática, Deus não quer que ninguém fique doente. Mas o homem assumiu essa consequência a partir do momento que, lá no Éden, ele deixou o pecado entrar na vida dele. Não era para ser assim, não é verdade? Mas o homem buscou e obteve essa consequência da doença. O próximo slide, por favor. Minha sobrinha Valentina. Muito obrigado. Então, a gente vai estar abordando três tipos de câncer que, na prática, são os mais comuns na atualidade, e eles têm tido um acréscimo muito grande. Os dados que eu vou estar projetando, eles são todos do INCA, ou seja, são dados atualizados de 2018, e tem tido uma ascensão progressiva, principalmente esses três tipos de câncer, que é o câncer do intestino, cólon e reto, né? A área que a gente consegue investigar do intestino é cólon e reto, a gente vai estar falando. O câncer de mama, aí vamos falar assim, meu Deus, mas a mama não é só na mulher? Não, existe também o câncer de mama no homem. E ele é mais agressivo do que na mulher. A gente vai estar falando sobre isso também. E o câncer de próstata, esse sim, só tem no homem, mas também tem tido um crescimento muito grande, e a gente vai falar um pouco sobre a prevenção, tá? Próximo, por favor. Bom, primeiro a gente tem que entender, já que a gente falou de reto e aqui cólon, tem que trocar a mão. A mão esquerda funciona melhor. Aqui é o cólon ascendente, transverso e o descendente. E essa parte aqui é o reto, e esse que faz um S é o sigmoide. Então, esses são os locais que são possíveis de ser investigado, tá? Até porque 90% do câncer de colo do intestino se oriundam dessas regiões. E por que dessa região e não todo o intestino? Todo o intestino poderia, sim, mas 90% fica nessa região, que essa região é a responsável pela absorção dos alimentos e onde o alimento fica em maior tempo em contato. O alimento passou pelo estômago, passa pelo intestino fino, né? E depois vai para essa área onde vai acontecer a absorção. E algumas substâncias, quando ficam ali em maior tempo,
em contato com essa mucosa do intestino, pode gerar a formação de células, que são as chamadas células malignas. Tem como voltar no primeiro de novo, por favor, Valentina? É aqui, ó. Isso aqui é uma foto de um microscópio eletrônico, que a gente visualiza ali um tipo de célula de câncer. Pode voltar, Valentina, por favor. E essas células, elas têm umas características importantes, que elas se multiplicam, e a partir de ali, de onde ela está, ela pode se disseminar para todo o corpo. É a chamada metástase, tá? Quando a gente ouve falar assim, fulano de tal estava com câncer, já invadiu o corpo inteiro. Essas células foram parar em todo o organismo. Próximo, por favor, Vale. Bom, então eu disse que a estatística, esses dados são do INCA de 2018, foram 360 novos casos de câncer. Os fatores de risco correlacionados. Eu vou estar falando de sinais e sintomas. 2 e 2 não são 4 na medicina, gente. Tá? Tá bom, meu amigo? 2 e 2 não são 4 na medicina. A grande maioria dos sintomas são específicos de câncer. Tá? Eu vou estar falando sobre, por exemplo, no câncer de mama. A chamada mama em casca, pele em casca de laranja, quem olha aquilo fala, isso é câncer, ok. Mas a dor é um sintoma muito subjetivo, não é tão específico. Então, a dor abdominal é um dos sinais de câncer do intestino, tá? Mas nem todo mundo que tem dor abdominal tem o câncer, ok? São fatores que são associados. Os fatores de risco, idade maior ou igual a 50 anos. Então, quer dizer que eu tenho que fazer a minha prevenção só após os 50? Se você for assintomático, o INCA determina que sim. Aí existem os casos particulares. Paciente com histórico familiar, paciente com excesso de peso corporal. O ideal é que esse índice de massa corpórea do nosso corpo, de massa corpórea só pode ser do corpo, massa corpórea fosse entre 18,5 e 24. Como eu calculo isso? Meu sogro está aí? Não. Por exemplo, Chicão tem 2 metros de altura. Então, seria o peso dele dividido pela altura vezes 2, altura ao quadrado. Então, vamos colocar se ele tivesse 100 quilos. Altura 2, ao quadrado 4, 100 dividido por 4, 25, não é isso? Fez certo? Fez. Então, ele estaria praticamente ali no valor limítrofe. Acima desse 24,9, eu me encontro nele, essa pessoa tem que ter uma atenção especial, tá? Outro fator de risco importante, e aqui eu também me enquadro nele, é o consumo de carne processadas, carne vermelha em excesso. Mas, infelizmente, eu acho que o senhor se enquadra também. Bom, por que esse consumo de carne? Principalmente a processada. Eu acho que é de conhecimento de todos, essa carne, os enlatados, presunto, salsicha, todos eles passam por um processo industrial, e são elevadas temperaturas altíssimas. Então, essa carne ela sofre um processo diferenciado na química e, consequentemente, na estrutura também genética dela. Quando em contato com a mucosa do intestino, pode aumentar o risco de câncer. Mais à frente eu vou estar falando da quantidade ideal. Consumo de bebida alcoólica, eu sei que aqui praticamente ninguém bebe, mas talvez você tenha um vizinho que ainda beba. Você pode estar falando para ele, amigo, cuidado, que isso daí pode aumentar. Pode não, aumenta a sua chance de câncer do intestino, como outros também. Então, uma dieta rica em fibras, leite, derivados e atividade física diminuem o risco. Por que a atividade física diminui? Primeiro, que se eu mantenho uma atividade física regular, o meu metabolismo vai estar funcionando de uma forma melhor, a minha insulina vai ser reduzida, o ato de se fazer exercício aumenta a motilidade do intestino, o seu intestino vai funcionar de uma forma melhor e, consequentemente, vai diminuir o tempo de exposição do seu intestino
a essas substâncias cancerígenas, ok? Atividade física, pelo menos 3 a 4 vezes na semana, com duração pelo menos de 30 minutos. Pode ir o próximo, por favor. Bom, aí vai entrar um ponto que é crucial. Seria o divisor de águas. A detecção precoce dessas células. A detecção precoce, ela muda completamente o prognóstico. A gente sabe que alguns cânceres são até mais agressivos que outros, mas não importa. Quando descoberto numa fase inicial, a chance de cura chega a 100%. Esse é o grande diferencial. Então, a importância de hoje é a gente tentar identificar de uma forma individual os fatores de risco, os sinais e sintomas, para que eu possa fazer a minha parte. Amém? A OMS preconiza, então, para que pessoas acima de 50 anos sejam todas submetidas à investigação do câncer de intestino, sintomáticas ou não. Pesquisa de sangue oculto nas fezes e os exames endoscópicos, sigmoidoscopia, colonoscopia, são os exames iniciais. Esse sangue oculto nas fezes é um exame barato, gente. A pessoa coleta, tem todo um preparo, uma orientação pelo laboratório, e ela coleta as fezes e vai fazer um estudo ali naquele material se existe sangue nessas fezes. Por quê? O tumor, quando está evidente, quando existe uma tumoração no intestino, normalmente ele é sangrativo. Normalmente, essas células, elas têm as características de fazer a chamada neovascularização. Fica tudo infiltrado ali. Muitos vasos sanguíneos, e alguns deles promovem o sangramento. Então, fica fácil para eu identificar nas fezes dessa paciente que possui um tumor, que ela está perdendo sangue nas fezes. Tá? Agora, não é um exame muito específico. Nem todo mundo que tem perda oculta de sangue nas fezes tem um tumor. Existem outras causas, tá? Por exemplo, doença diverticular do intestino. Aumenta a chance de ter o sangramento pelas fezes. Pólipo no intestino. Aumenta a chance de ter sangue nas fezes. Só que, ao mesmo tempo, quem tem esse histórico, seja familiar ou seja a própria pessoa, esses fatores funcionam como um fator de risco aumentado para o câncer do colo. Ou seja, a pessoa que tem doença diverticular, pólipo intestinal, doença inflamatória do intestino, são pessoas mais predispostas ao surgimento do câncer do intestino também. Então, eu já falei aqui, a história familiar. A história familiar é um fator importante em todos os tipos de câncer. Se tem histórico familiar, essa pessoa é considerada de risco. Polipose intestinal adenomatosa e os casos individualizados, né? Eu já citei alguns exemplos aqui. Próximo, por favor. Sinais e sintomas, então. Hemorragia digestiva baixa. Então, a gente já falou, se esse tumor está lá no intestino, às vezes ele pode sangrar, esse sangue vai sair junto das fezes, e ele tem uma característica, na maioria das vezes é sangue vivo, vermelho, tá? Cuidado, que ele pode ser confundido com hemorroida, por exemplo. Fissura anal, tudo isso promove sangramento. Então, daí a importância, gente, quando surgir um desses sinais ou sintomas, a gente procurar um suporte médico. Ele vai saber qual o próximo passo a ser dado. Um paciente, por exemplo, que tem hemorroida, evidenciou sangue, o próprio exame clínico, o médico vai falar, está tudo bem, minha amiga, é só uma hemorroida, a gente vai tratar e vai resolver. Então, são casos individualizados. Não quer dizer que você, tendo um desses sintomas, que aquilo é câncer, ok? Ninguém vai ficar estressado aqui hoje. Massa abdominal. Em alguns casos, se esse tumor estiver muito aumentado, você consegue, pelo próprio exame, sentir essa tumoração. Dor abdominal, que eu falei que é pouco específico, perda de peso e anemia porque ele está perdendo sangue, às vezes de uma forma oculta nas fezes, e a perda de peso porque todo paciente que tem uma patologia cancerígena, ele aumenta o seu metabolismo.
e mudança do mudança do hábito intestinal. Se esse tumor está ocupando muito ali o intestino, ele promove as chamadas fezes em fita. A luz do intestino fica tão fininha que as fezes vão sair fininhas também e serão evidenciadas assim, tá? Durante a defecação. Próximo. Bom, além da perda de sangue oculto nas fezes, que é um exame simples, o exame padrão ouro na detecção precoce é esse aqui, a colonoscopia, ou o exame endoscópico. A colonoscopia, ela tem a capacidade, vamos melhor dizer, o exame endoscópico, ele tem a capacidade de chegar até aqui, nessa área, que é o cólon ascendente, consegue visualizar o cólon transverso, descendente e, lógico, o sigmoide e o reto. Como 90% dos cânceres de intestino são nessa região, esse se tornou um exame mais praticado no dia a dia da medicina de hoje. Ou seja, se você tem 50 anos e ainda não fez, deve realizar esse exame, tá? Antes disso, 45 anos, só se você tiver algum fator de risco para isso, história familiar, pólipo intestinal, doença inflamatória do intestino, aí sim você deve realizar antes dos 50 anos. E ele contém, nesse tubinho, que é um exame praticamente que dura de 15 a 30 minutos, tá, gente? Existe um preparo para esse exame. Hoje em dia a gente tem medicamentos mais fáceis de ser administrado. Esse intestino ele tem que estar limpinho para que a câmera consiga visualizar toda a mucosa. Aqui a gente vê uma mucosa do intestino que é normal. Nesse aparelho tem uma luz, a câmera, e, ao mesmo tempo, existe ali uma pinça, que ela serve para ir lá naquela região suspeita, pega um fragmentozinho daquela região suspeita, e isso vai para o estudo histopatológico, vai para o laboratório. O estudo histopatológico é quem fecha o diagnóstico, tá? Tem cara de porco, focinho de porco, mas não é porco, às vezes, tá bom? Quem fecha o diagnóstico é o estudo microscópico dessas células. Próximo, por favor, Valentim. Bom, aqui a gente tem algumas imagens da colonoscopia. Aqui é um cólon normal, veja como ele é todo pregueado. Aqui já tem uma área de tumor em região de reto. Vejam como ela fica toda vermelhinha, tá vendo? Aquela chamada neovascularização. E por isso a gente consegue evidenciar a perda de peso nas fezes. Aqui mais duas imagens também demonstrando um câncer de reto, olha, uma área sangrativa, e aqui também no cólon descendente. Foge completamente o padrão de um cólon normal. Por isso esse exame ele é tão importante. Fácil de ser realizado, apesar de ser invasivo, na maioria das vezes é realizado sob sedação, o paciente não sente nada e praticamente quase fecha o diagnóstico. Então, eu gostaria de incentivar, principalmente os homens, que às vezes têm vergonha até de falar sobre isso, tem que ser realizado. A minha idade está quase chegando. Próximo, por favor. E aí, eu acho interessante assim, porque hoje em dia, com a internet, todo mundo tem acesso à informação, não é verdade? E geram-se mitos sobre a doença. Geram-se informações que nem sempre estão baseadas na verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, irmãos. Então, a gente vai estar falando um pouco aqui sobre esses mitos e fatos. Vai, Valen. Primeiro, agora vai ser eu vou interagir aqui com a plateia, tá? Eu vou contar com a resposta de vocês, amém? O excesso de gordura corporal, vamos ver se vocês estão prestando atenção na palestra. O excesso de gordura corporal aumenta o risco de câncer do intestino? Quem acha que sim? Já responderam. Está todo mundo ligado, cara. Valentina, vai. Verdade. Pode, próximo. O excesso de gordura corporal provoca alterações hormonais, a gente já falou da insulina, que contribui para a progressão de diversos tipos de câncer,
que não só o intestino. Ou seja, o gordinho sofre. Não pode, gente. Eu sei quão difícil é, mas não pode. Esôfago, estômago, fígado, intestino, mama, ovário, tireoide e outros. Especificamente da mama, eu consigo explicar melhor, porque o esteroide, que é o hormônio feminino, ele tem uma produção, principalmente a nível de ovários. Mas a esteroidogênese, ou seja, a formação do esteroide, ela pode ser feita também no nosso tecido periférico, gordura. Então, essa paciente tem uma quantidade maior de estrogênio, que é um hormônio que estimula o câncer da mama. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso mais à frente. Próximo, por favor, Vale. Esse foi todo? Não, valeu. Atividade física previne o câncer independente da perda de peso? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Tem muitos em cima do muro. Sim? E aí? Sim? Pode, Valentina. Independente da pessoa perder o peso, quando ela realiza a atividade física, ela diminui a chance do câncer, tá? Eu falei um pouquinho atrás sobre o exercício físico aumentar a motilidade do intestino. Esse intestino ele fica mais regular, né? A pessoa tem menos constipação e, além disso, o exercício físico ele diminui a insulina circulante no organismo, tá? Pode, Valentina. Então, ela aumenta a motilidade intestinal. Ok, vai. Mais uma. Existem alimentos que podem curar o câncer? Não? Sim? Existem alimentos que podem curar. Curar. Pô, gente, a gente tem uma Amazônia aqui sensacional, não? Tem não, Vivi? Pode, Valentina. Mito. Os alimentos, pode projetar. Os alimentos, eles diminuem a chance, mas não curam, tá? Então, por exemplo, frutas, legumes, verduras, cereais integrais, castanhas e fibras. Trabalhos científicos desenvolvidos comprovaram que a ingesta diária desses alimentos seriam necessárias pelo menos de 3 a 5 porções desses alimentos, 3 porções de legumes e verduras e 2 porções de fruta. Isso diminui muito a chance do câncer, porque essas fibras, elas vão exatamente trabalhar nesse hábito intestinal. A pessoa que tem uma alimentação regrada desta forma, ela fica menos constipada, não é verdade? Que a gente fala brincando, come aí um bagaço de laranja, uma mãozinha, é verdade. Isso estimula a peristalse, tem água? Tem. Estimula a peristalse e diminui a chance do câncer do intestino. O próximo, Vale. Bom, esse aqui, então, eu fiquei impactado. Grande parte dos refrigerantes possuem um corante, é verdade, que possivelmente favorece a formação do câncer. É verdade isso? Verdadeiro. Verdadeiro? Quem disse? Ingrid, já leu alguma coisa? É verdade. Pode, vai. Verdade. O próximo. A substância se chama 4-metilimidazol. O próximo, Valen. OMS e o CSPI, que é o Center for Science de Washington, D.C., falei certo, Perlin? Fizeram estudos sobre essa substância. Lógico que eles investigaram os refrigerantes americanos e comprovou que essa substância aumenta potencialmente o risco de câncer do intestino. Aí a OMS veio aqui no Brasil e pesquisou os nossos. Adivinha o que aconteceu? Os nossos refrigerantes são que no mundo inteiro tem a maior quantidade dessa substância. Brasil, o nosso refrigerante, tá?
Boa, prevenção, né, pastor? Próximo, Valentina. Aí, esse dado eu tirei do país com maior concentração de 4MI no mundo inteiro, é o Brasil. Isso está lá no site do INCA, quem quiser depois confirmar, pode. Próximo, vai. Essa daqui é sensacional, eu ouço isso desde a infância. Meu pai não deixava a gente usar o micro-ondas, cara. Morria de medo. Exposição ao forno de micro-ondas pode provocar o câncer? Aumentar a chance do câncer do intestino? Do intestino. Você botou o alimento foi lá dentro, aqueceu, e aí você come aquilo depois. E aí? Não tem problema, doutora? E eu vou contestar? Pode, vai. É mito. É mito, glória a Deus. Nunca que seria dos nossos dias de correria, né? Bom, na prática, pode o próximo. O que acontece é a radiação que é utilizada ali no micro-ondas, ela só aquece o alimento. Ela não muda a estrutura genética dos alimentos que foram ali inseridos para ser aquecidos, tá? Então, não tem problema algum, isso é mito. E aí, podem ficar até perguntando, e quem fica ali próximo? Também não tem problema, porque o aparelho ele é desenvolvido para isolar toda essa radiação emitida ali. Ok, Dani? Concorda comigo? Próximo, por favor. Mais uma, de mitos e fatos. Aquecer alimentos ou adicioná-los quentes a recipientes plásticos pode aumentar o risco de câncer do intestino? E aí? Pode? Pode? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Pode ir, vai. Vai, próximo. Verdade. Verdade. Oi? Isso. Hoje em dia, depois desses estudos terem sido lançados, as indústrias têm se preocupado muito com isso, principalmente o BPA, né? Principalmente para as crianças, as mamadeiras. Então, existem utensílios específicos que podem ser utilizados para armazenamento ou contato com alimentos quentes, tá? Vai. Além do BPA, a dioxina também e folatos, essas substâncias podem aumentar o risco de câncer intestinal. Próximo, por favor. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama. É um outro tipo de câncer que tem aumentado muito. A cada vez tem se pensado mais a esse aumento, não no sentido de deixar de ser investigado, pelo contrário, hoje em dia a mulher tem um acesso muito maior. Então, uma das atribuições é que a mulher, tendo um acesso melhor a exames de investigação, o diagnóstico tem sido fechado em maior número. Ok. Mudanças de hábito alimentar. Incrível como o aumento desse câncer tem já trabalhos em andamentos evidenciando que o tipo de alimentação também pode aumentar a chance do câncer de mama. A estatística maior que o câncer de intestino, na mulher só é o segundo maior câncer, tá? Em torno de 59.700 casos em 2018, sendo que desses casos 16.724 em mulheres e 203 homens. Ou seja, nós homens também podemos desenvolver o câncer de mama. É mais raro? Sim, nota-se pelos números, mas é muito mais agressivo em nós do que nas mulheres. E seria, então, uma doença causada por uma multiplicação aleatória e desorganizada dessas células, e principalmente esse processo gera células anormais que se multiplicam, formam um tumor e às vezes dão
metástase para as outras partes. Próximo, vale. Aqui é a estrutura da mama, a gente precisa entender aonde que esse câncer aparece. Aqui na periferia é o tecido gorduroso, aqui são os alvéolos e aqui são os ductos. O leite é produzido aqui e segue por esses ductos para chegar até a região do mamilo. Nestes ductos estão concentrados 85% do câncer de mama, chamado carcinoma ductal invasor. Isso é questão de prova. Esse é o mais comum tipo de câncer de mama. Pode ter dos alvéolos? Sim, pode ter dos alvéolos. Mas 85% desse câncer é nessa região dos ductos. E aí gera-se um problema. Você imagina o ducto, que é uma estrutura bem fininha, pequena, você evidenciar ali nesse ducto algo tão pequeno, tá? Para você ter uma ideia, pelo exame clínico, a gente vai demonstrar como é feito o autoexame das mamas, a gente só consegue palpar um nódulo quando ele atinge, quando ele é maior que 1 centímetro. Antes disso, não tem mão biônica que consiga detectar a presença de um tumor naquela região ductal. Então, surgiram os exames de imagem, com os quais a gente já do iniciozinho consegue visualizar essas células com característica de malignidade. O próximo, vale. Esse pode ser percebido, sim, nas fases iniciais, e, na maioria dos casos, por meio dos seguintes sinais e sintomas. Lógico, o nódulo. A grande maioria das mulheres que descobrem o câncer da mama foram elas que evidenciaram. A grande maioria do número de câncer de mama é a própria paciente que já chega para você e fala: doutor, eu estou com um nódulo aqui, que às vezes passou até desapercebido. 2 ou 3 anos sem ir na consulta de rotina, e quando ela foi ver, já tinha ali um nódulo. Na maioria das vezes, ela sente como um caroço. Esse caroço, como ele está todo aderido ali àquela região, ele não é móvel, ele tem uma certa resistência, e geralmente unilateral. Esse é o grande bizu. Tem um nódulo só de um lado, opa, eu vou abrir meus olhos para esse nódulo. Porque a grande maioria das patologias benignas da mama, elas têm um comportamento bilateral. Eu tenho uma glândula aqui, opa, tem aqui também. Simétricos, tá? Quando é um nódulo único, a gente fica um pouco mais preocupado. A pele da mama de coloração avermelhada, retraída, parecendo uma casca de laranja. Esse exemplo eu já citei. Tem quem já viu aquela laranja Bahia, né? Toda, com aquela casca toda enrugada? Fica tipo... a pele na região acometida pelo câncer fica com esse aspecto. Alterações do bico de peito, por quê? Lembram lá naquela imagem, os ductos vão até onde? O bico, até o mamilo. Então, se eu tenho um tumor ali retraindo, ele vai puxar esse mamilo para dentro. E saída espontânea de líquido anormal nos mamilos. Esse aqui não é tão específico. A maioria das mulheres, se ficarem estimulando a mama, elas vão produzir uma secreção branquinha, às vezes até amarelada, que é normal, tá, gente? Por isso que a gente... tem várias pacientes, doutor, está saindo. Todo dia eu aperto e saio. Eu falei, para de apertar, porque isso funciona como um estímulo, tá? É lógico que eu investigo, mas tem que ser estimulada, ela tem que ser orientada a parar com esse estímulo, tá? A característica da descarga papilar, que é essa secção que sai pelo mamilo, geralmente ela é avermelhada, com presença de sangue, tá? Então, descarga papilar, secreção avermelhada, tem que ser investigada. Próximo, vai. Bom, e aí, aqui vale a pena a gente abordar um pouco os fatores de risco, que são divididos em fatores ambientais, história reprodutiva e hormonal da paciente e fatores genéticos e hereditários. Mais uma vez aqui a gente vê a hereditariedade como uma característica importante na gênese
do câncer, tá? Fatores ambientais, mais uma vez o gordinho está aqui, obesidade, sobrepeso após, principalmente a menopausa, eu vou te explicar por quê. Sedentarismo, ou seja, falta de atividade física, consumo de bebida alcoólica, opa, mais uma vez ele aí, e exibição frequente a radiações ionizantes, raio-x. Aquela paciente que quer fazer mamografia de 3 em 3 meses, não pode. Aquilo é radiação, tá? Existe um protocolo a ser seguido. Fatores, deixa eu falar um pouquinho aqui do sobrepeso. Eu acho que eu já expliquei da produção periférica do estrogênio, tá ok. História reprodutiva hormonal. Primeira menstruação antes dos 12 anos. Essa garota ficou existe uma fase da mulher que é chamada menacme, que é o período reprodutivo da mulher. Durante o período reprodutivo, ela ovula, ok? A cada mês ovula no ovário esquerdo, do outro lado no direito, no outro mês no direito. E esse ciclo hormonal, ele tem uma característica, que é a produção do estrogênio. O câncer de mama, ele é estrogênio dependente, tá? Então, se ela começou a menstruar bem nova e parou de menstruar muito tarde, ou seja, teve uma primeira menstruação precoce e a última menstruação, a menopausa tardia, essa paciente tem mais chance, porque ela passou por um período maior em exposição do estrogênio. Não ter tido filhos, por quê? O que tem a ver? Durante a amamentação, libera-se a prolactina, que é um hormônio que estimula a produção do leite, e essa prolactina, ela inibe a produção do estrogênio. Então, durante a gravidez e a amamentação, a mulher passou ali, se ela amamentar 1 ano, ela passou 1 ano e 9 meses sem contato com estrogênio. Isso protege a mama da paciente. Primeira gravidez após os 30 anos, também correlacionada a isso, ao fato da amamentação. Os estudos comprovam que a amamentação tem uma característica importante na prevenção do câncer de mama. Parar de menstruar tardiamente, ou seja, essa menopausa posterior. Também já expliquei por quê. Os fatores genéticos hereditários. Esse aqui, história familiar de câncer do ovário, mama, ovário e endométrio. Os 3 são chamados estrogênio dependentes. Então, a paciente que teve um câncer de ovário é uma paciente provável de ter o estrogênio elevado na circulação sanguínea. E esse aqui é o maior de todo. Casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos. Se for a mãe, você é uma paciente de risco. Se for irmã, você é uma paciente de risco. Se for uma tia paterna, nem tanto assim. Se for uma tia materna, você é uma paciente de risco. Histórico de câncer de mama na família é igual a mamografia anual, tá? O protocolo de investigação se faz pela mamografia entre 35 e 40 anos. A gente fala que a mulher faz a primeira mamografia, que é chamada mamografia de controle. Através dela, iremos comparar as próximas que serão realizadas de 40 a 50 anos, anualmente. Estou falando sem ser de risco, tá, gente? E a partir de 50 até os 69 anos, de 2 em 2 anos. Esse é o protocolo, tá? História familiar de câncer de mama em homens também funciona como fator de risco. E alterações, isso aqui eu não vou entrar, que é o baraque. Pode passar próximo. Bom, aqui só para demonstrar, então, se a paciente tem um parente de 1º grau, o risco relativo dela aumenta em 1,8. Quanto mais jovem, pior o prognóstico. A mulher jovem, ela tem bastante estrogênio. Se ela tem muito estrogênio, o comportamento desse câncer de mama vai ser muito agressivo. Evolui em meses, gente. Já vi casos assim, de partir o coração de garotas jovens com nódulo e câncer que evoluíram muito rápido. Ela tem 2 parentes de 1º grau, esse risco já quase que triplica, tá? E principalmente se for bilateral. Próximo. Bom, o autoexame, então. Antigamente a gente dava muita atenção ao autoexame, orientava, e eu vou fazer isso aqui, como proceder, o autoexame de mama, mas hoje em dia a gente está deixando a paciente mais à vontade. Porque
os estudos demonstram que a mulher que se examina durante o banho, a grande maioria dos pacientes a gente orienta a proceder ao exame no banho. A mama ensaboada fica mais fácil de ser sentido, o nódulo, e o melhor período, mais fácil de fazer o exame no período menstrual. Na verdade, que no período menstrual a mama fica mais cheinha, mais túrgida, né? Fica mais edemaciada, então fica mais fácil de fazer o exame. O ideal seria assim: primeiro, a palpação de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, correndo correndo toda a extensão da mama. Eu falei ao contrário? Não importa as ordens. Depois da região periférica para central, tá? Periférica para central. E depois em movimento giratório. Fazendo assim, você está realizando o autoexame da mama. Gente, o homem também pode fazer, viu? É pouco o número de casos, mas tem. Tá bom? Próximo, por favor, Vale. Esse slide aqui, se você sair com ele aqui hoje da cabeça, eu vou ficar muito feliz. Tá? Quando você estiver se examinando, aqui ele demonstra estatisticamente onde que se concentram as células malignas. 45%, ou seja, quase 50% do câncer de mama, ele se origina no quadrante superior externo. Se você dividir a mama em 4, o quadrante superior externo, que é o que fica mais próximo da axila, 50% dos cânceres de mama se originam nessa região. Então, é a região que a gente tem que ter mais atenção para avaliar, tá? 15% no quadrante superior interno e pouquíssimo aqui no andar inferior, tá? Próximo, por favor. Bom, o protocolo, então, do rastreio normal, tanto na sociedade americana, aqui na brasileira também, eles preconizam esse rastreio dos 40 aos 49 anos de forma anual. Ou seja, todo ano você tem que ir ao seu médico para ele realizar o exame. Você já vai estar fazendo o seu autoexame também mensalmente na tua casa e todo ano, regularmente, fazer a mamografia, que é essa idade com maior risco também. Próximo, por favor. Bom, esse é o exame de mamografia. Observem que são exames em pacientes diferentes e eles existem características diferentes. Essa mama ela é muito menos densa do que essa terceira aqui. A densidade ela se caracteriza por essa área mais branca, tá? A área pretinha ela corresponde para a gente a tecido subcutâneo, gordura, tá? A área branquinha é tecido glandular. E aonde surge o câncer? No tecido glandular, nos ductos, não é isso? Então, a paciente que tem uma mama mais densa vai ter uma imagem até difícil de ser visualizada pelo radiologista que está laudando o exame. Na maioria das vezes, essa paciente precisa complementar o exame dela com uma ultrassonografia, porque a ultrassonografia ela é mais sensível nas mamas densas do que a mamografia. Próximo. Ali é a paciente de prótese. Olha a diferença, tá vendo? A prótese, por ser um material diferenciado, já é aquela imagem. Ou seja, a paciente com prótese, a mamografia ela não é tão explicativa para a gente. Não se torna tão evidente o parênquima dos ductos. Elas acabam fazendo ultrassom e, às vezes, até a ressonância da mama, tá? Que é mais sensível. Próximo. Ali é o ultrassom. Então, a gente viu a imagem lá da mamografia e essa imagem do ultrassom. Então, a gente vê que aqui no ultrassom, isso aqui é um nódulo, tá? É um nódulo. Mas é um nódulo, o nódulo ele pode ser cístico, cheio de água, ou sólido. O nódulo cístico, gente, benigno, 100% das vezes. O nódulo sólido, que é o nódulo que tem que ser investigado. Então, a ultrassonografia, ela se faz necessária
em alguns casos, para a gente diferenciar se aquele nódulo ele é um cisto de mama ou se ele é um nódulo sólido, tá? Próximo, por favor. E, em casos específicos, a ressonância magnética deve ser também estimulada. Esse, sim, se a gente pudesse fazer só um exame de todos esses, a ressonância é o melhor. Mas por que eu não peço logo a ressonância? Não, é um exame mais caro, o paciente é submetido a maior irradiação, então não vale a pena. Ela é o último passo na investigação e só vai ser indicada para o paciente que realmente necessitar. Próximo. Recomendações, então. Fazer atividade física, controlar o seu peso, mais uma vez, conhecer o seu próprio corpo, fazendo assim o autoexame, visitar o seu ginecologista com frequência, pelo menos anual, e fazer a mamografia regularmente. Próximo. Próstata. Cheguei agora com os homens. Estou no meu tempo. Bom, o câncer de próstata, gente, no homem, ele é o segundo maior, também, tipo de mama. Na mulher, só perde para o melanoma de pele, nos homens, tá? No número de casos, ele foi o que tem maior. Você viu que os outros foram 26, 30 e pouco, e esse daí, 68.220 casos, só em 2018. Por quê? A próstata, ela tem principalmente uma característica, às vezes, de ser mais silenciosa, tá? Quando existem os sinais e sintomas, na maioria das vezes ela já está bem avançada e às vezes até disseminado para as outras partes do corpo, tá? Esses dados, então, aquele gráfico demonstra que ele tem tido um acréscimo a cada ano, no número de casos, apesar da investigação que os homens fazem. E aí a gente tem que tentar entender um pouco, então, essa anatomia ali da próstata. A próstata, ela produz junto com a vesícula seminal e armazena o sêmen, tá? Então, a anatomia dela, ela fica ali bem próximo da bexiga e da uretra. A uretra é aquele canudinho vermelho que vai levar a urina que estava armazenada na bexiga até na mulher, na uretra externa, e no homem, na região peniana, tá? A próstata, por ter essa localização, a maioria dos sintomas dela está correlacionados a hábitos urinários do homem, né? Ela vai comprimir ali a uretra, então esse homem pode ter uma dificuldade inicial no processo da micção. Ela pode ali também, como existe um aumento de vascularização, essa urina ela pode mudar de cor, vir às vezes até acompanhada de sangue na urina. Como ela está próxima à vesícula seminal, quando o sêmen passa por ali, produz dor. Então, o homem tem dor na ejaculação e, às vezes, até correlacionado à impotência, porque ela diminui a vascularização, o fluxo de sangue desvia-se todo por ali e a região peniana fica com menos sangue. E o homem não consegue ter a ereção. O próximo, por favor. A idade também preconizada, 50 anos, tá, gente? Ou seja, os três que eu falei aqui, o divisor do tempo de vida de cada pessoa para a investigação é 50 anos, a não ser que tenham fatores de risco, né? Que a gente já descreveu também aqui. E o que muda isso, então? Fatores de risco seriam pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos. Se você tem um histórico de câncer de próstata na tua família, a investigação pode ser feita até precocemente. Excesso de gordura corporal, mais uma vez. Exposições a aminas aromáticas comuns nas indústrias de química, mecânica e transformação de alumínio, arsênio, entre outras, enfim. Hidrocarbonetos aromáticos também pode estar associados a um maior número. Então, essas pessoas que trabalham com esse tipo de situação são homens que devem ter uma atenção especial na investigação. Próximo. Então, os sintomas, os mais comuns são perda na força do jato da urina,
aquele paciente que faz, às vezes até de uma forma fracionada a urina, sai o primeiro jatinho, para, daqui a pouquinho sai mais um jatinho, porque tem ali naquela uretra já um processo de obstrução. A urina sai de uma forma fraca, tá? E pode vir acompanhada de sangue, como eu falei. O sangue também pode vir durante a ejaculação, já que a vesícula seminal está ali próximo da região, pode gerar impotência e dor ao ejacular. Esses são os principais, tá? Agora, não é só o câncer que produz esse sintoma, tá bom? Por exemplo, pacientes que fazem o PSA, existe um preparo especial. Se o homem teve relação no dia anterior, não pode. Se o homem andou muito de bicicleta nos últimos dias, não pode, tá? Porque estimula ali mecanicamente a próstata e ele pode elevar o PSA e produzir assim um falso positivo, tá? Próximo, por favor. Então, o rastreio seria baseado no exame clínico, toque retal, na análise do PSA, que é um antígeno específico da prótese, no sangue, e, às vezes, através da ultrassonografia da pelve ou da própria próstata, tá? Sintomas: dificuldade de urinar, diminuição do jato urinário, necessidade de urinar várias vezes durante o dia e sangue na urina. Vai, Valen. Esse aqui é um exame de suma importância, que deve ser realizado em todo homem a partir dos 50 anos de idade, caso ele não tenha histórico de câncer na família, e aí sim deve ser realizado até antes. Agora, o que é interessante é o mito gerado em torno desse exame. Todos os homens morrem de medo de fazer esse exame. Eu não sei porquê, eu não fiz ainda, né? Mas, enfim, eu não estou na idade, né? Eu estou com 46, está quase lá. Bom, trata-se de um exame simples, realizado no consultório médico. O doutor usa luva para a realização do exame, lubrificada, ou seja, é um exame tecnicamente muito fácil de ser realizado. Aliás, Lúcio, vem aqui, por favor. Não? Pô, da última vez eu te chamei, tu veio, cara. Não. Eu ia mostrar como era, mas deixa para lá. Então, é um exame muito simples de ser realizado, tá? Então, o homem tem que perder um pouco esse mito, esse preconceito que foi gerado por gerações que nos precederam, e deixar isso de lado. É um exame normal, como a mulher faz anualmente o Papa Nicolau, como ela faz anualmente o exame de mama. Essa é a nossa parte, que está rindo. Ok? Então, deve ser realizado, tá? 50 anos é a idade preconizada. O próximo, por favor. O PSA, então, seria essa dosagem através do sangue, vai lá no laboratório, faz a coleta, e eles fazem a avaliação da quantidade desse antígeno no sangue do paciente. Na maioria das vezes, o nível do PSA deve permanecer abaixo de 4. Então, esse é o valor de corte. O que é o valor de corte? Acima desse valor, a investigação tem que ser estimulada. Tem que continuar a investigação. De 4 para baixo, é considerado normal no homem. E aí entram as alterações fisiológicas, né? Eu conheço casos de colegas que fizeram o exame e veio alterado, só que ele tinha andado de bicicleta, tinha praticado a relação sexual, e isso alterou o exame, né? A leitura do exame. E ele ficou logo assustado. Eu falei, meu Deus, eu estou com câncer. Não, foi repetido o exame e aquilo normalizou, tá? O PSA mais o toque retal, nenhum dos dois tem 100% de precisão. Não tem precisão. Mesmo que o toque retal esteja alterado, o PSA está alterado, o diagnóstico não foi ainda fechado para o câncer de próstata. O próximo, por favor.
Ali é a ultrassonografia, que é um passo a mais que pode ser utilizado para o paciente que tem um PSA elevado, tem a próstata alterada pelo toque. Então, eu quero ver mais especificamente como é que está essa próstata. Aí, a ultrassonografia demonstra, de uma forma mais clara para o médico, as características dessa próstata. Se ela está aumentada, mas não tem nenhuma área ali de nódulo, perfeito, é algo normal, fisiológico, tá? Então, trata-se de um exame importante. A mais fidedigna é feita também pela via transretal, tá? Pode? Bom, então ficou bem claro aqui para todos que o prognóstico, ou seja, o sucesso para eu tratar e evidenciar e dar o diagnóstico do câncer é realizar os exames de rotina, não é isso? E mesmo que tenha o câncer, se evidenciado de uma forma bem precoce, tá? Uma forma bem precoce, eu consigo tratar esse câncer, tá, gente? O câncer descoberto numa fase inicial, o prognóstico é muito bom. O câncer de mama, por exemplo, se for numa fase bem inicial, o paciente hoje em dia só retira ali a região onde está com câncer. Tá? Faz a quadrantectomia, complementa com comprimido, e o prognóstico é maravilhoso. Tá? Então, o diferencial é eu descobrir isso numa fase inicial. E aí entra a nossa parte. Vale, você consegue projetar para a gente? Josué 1:6. Sim, em outra versão está assim: ser forte e destemido, porque tu, Josué, tu farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes. Eu acho que na Almeida que está tu quer dizer você que vai fazer. Olha lá, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Quem está falando isso para ele? Deus. Então Deus está falando para ele que a parte dele ele tem que fazer. Tu farás. O próximo, Valen. Volta está em João 11, 38 e 39, se eu não me engano. Aqui é aquela passagem conhecida de todos, que ele recebe a notícia de Lázaro, que já havia falecido, as irmãs vão lá, chamam ele para que pudesse ver Lázaro. E ele chega lá no local, quando ele chega no local, existe ali uma pedra, não é isso? Poxa, o cara estava morto já há 4 dias. O que significa uma pedra ali naquele local? Nada. Bastava um estalar de Deus, a pedra ia unida ali. Mas ele vira para alguns homens que estavam ali naquele local e pedem para que fosse retirada. Vê o 39, vai. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Ele ordenou as pessoas, alguns homens que estavam ali, a retirar aquela pedra. O ato de retirar a pedra em nossa vida depende de nós. Sou eu que tenho que retirar essa pedra. Ou seja, Jesus conta conosco para fazer o nosso básico para nós mesmos, eu fazer meu exame anualmente, e Ele conta conosco também no mundo espiritual, para estabelecer o reino dEle aqui nesse local. Mesmo sendo quem Ele é, Ele conta conosco, não é verdade? E que isso possa ser uma verdade na sua vida espiritual, e que isso possa ser uma verdade também na sua vida aqui nesse mundo, enquanto você ainda não está no seu corpo glorificado. Você tem que cuidar muito bem desse aqui. Amém?
Eu queria orar agora, terminando esse momento, pastor. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Pai, agora, antes eu quero te agradecer, Pai querido, por esses minutos que estivemos aqui, crendo direcionado pelo Senhor. O Senhor já havia falado com o pastor, falado também comigo, e a gente quer fazer, Pai, a nossa parte. Queremos sim, Pai querido, cuidar do nosso corpo, porque entendemos que ele é o templo do Teu Espírito em nós. Pai querido, querendo ser, Pai querido, usado com o propósito do Teu reino, Pai. Entendemos que temos que ter uma saúde perfeita aqui nesse mundo, porque senão não conseguimos nem fazer as funções do nosso ministério, não conseguimos raciocinar de uma forma correta, porque a nossa visão fica direcionada para as outras coisas, Pai. Então queremos viver, Pai querido, em paz conosco, no sentido de uma saúde plena, Pai. E eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus, qualquer hereditariedade sobre a vida dos meus irmãos, Pai querido, qualquer história familiar de câncer, que seja agora bloqueada pelo poder que há no nome de Jesus na vida dos meus irmãos, Pai. Sim, Pai, eles vão fazer a parte deles, é verdade, mas, Pai querido, eu repreendo em nome de Jesus, Pai, qualquer feitiçaria, qualquer palavra, Pai querido, que tenha sido proferida sobre a vida dos meus irmãos, no sentido de câncer, Pai. Cuida de nós, Pai querido. Cura, Pai. Cura a nossa igreja, numa forma espiritual e em uma forma física, em nome de Jesus. Amém. Torresmo também não pode.